Sobre os impactos, então, desse acordo no agronegócio, a gente conversa agora com Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroicone. Tudo bem? Agroicone, no caso. Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui, Rodrigo. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Ótimo ano. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em te receber. Eu queria entender justamente um pouco mais sobre esse cenário e como é que você enxerga. A gente tem discutido muito e ouvido muitas autoridades falar que é um acordo de win-win, que os dois blocos saem ganhando. Você concorda com essas falas das autoridades ou talvez a gente tenha algum bloco saindo com uma maior vantagem? Como é que você enxerga? Muriel, eu concordo que é um win-win, é um ganha-ganha. Todo acordo comercial pressupõe benefícios, né? Cotas, redução tarifária, setores que vão acabar tendo maior acesso ao Mercosul ou à União Europeia. A União Europeia vai poder vender queijos mais baratos para o Brasil, e aí quem gosta de comer e comprar os queijos europeus vai possivelmente ter acesso a esses produtos mais baratos. Em contrapartida, os produtores aqui já não vão gostar porque é competição, mas isso pressupõe um acordo comercial que você tem ganhos e você tem que ganhar, mas você tem que conceder também. E aí eu acho que é importante pensar no acordo numa fotografia muito mais ampla, no longo prazo, no que o acordo, essa relação aprimorada que o Mercosul passará a ter com a União Europeia e eles com o Mercosul pode potencializar de benefícios, de facilitar a discussão de problemas que a gente tenha. E aí eu trago como exemplo a questão sanitária, por exemplo, para a agricultura brasileira. A gente tem níveis sanitários muito elevados e sempre tem discussões importantes com os parceiros comerciais. Tendo o acordo União Europeia e Mercosul, eu tenho um espaço de alto nível dedicado para discutir questões que eu tenha dentro do acordo e que eu vou usar o acordo para tentar solucionar eventuais problemas que a gente tem. Então, muito além da cota, né, os europeus muito preocupados, a agricultura europeia sempre reticente à ratificação, porque o Brasil o Mercosul tem uma cota de 90 mil toneladas de carne. Na prática, a gente está vendendo um pouco mais do que isso. O problema lá é que os produtores têm uma questão de competitividade, né, e regado a muitos subsídios. As cotas beneficiam a agricultura brasileira, sim, mas eu gosto de pensar além das cotas, tá? E da redução tarifária dentro dessas cotas, pensando num relacionamento aprimorado que a gente vai passar a ter com os europeus. Perfeito. Já queria entender um pouco diante desse cenário quais são os principais pontos para a gente ficar atento que pode ter mudança quando a gente olha para o agronegócio brasileiro aqui especificamente. A gente tem falado sobre os benefícios todos que isso pode trazer, uma exportação maior lá para fora também. O que a gente precisa ficar atento quando a gente acompanha essa transição que vai começar a acontecer nos próximos meses? O primeiro ponto que eu destacaria, Muriel, é a questão ambiental, dos requisitos ambientais que a União Europeia faz e que o mundo tem discutido, especialmente por conta de desmatamento, porque a União Europeia tem lá a diretiva de due diligence, a UDR, que foi postergada de novo a entrada em vigor em dezembro, mas isso não significa que ela acabou. E aí a gente tem que usar o acordo União Europeia-Mercosul para discutir dentro lá do subcomitê de comércio e desenvolvimento sustentável que vai ser criado dentro do acordo, para discutir cadeias livres de desmatamento, quais são as informações públicas oficiais que a gente tem para passar, um cadastro ambiental rural, a validação do CAR, a gestão de desmatamento, para mostrar e comprovar que a agricultura brasileira ela não é o que é hoje porque ela está aí desmatando todo o dado de desmatamento que sai ano a ano. Então, eu destaco a agenda ambiental como um leque de assuntos super importantes que a gente tem, e esse subcomitê de comércio e desenvolvimento sustentável, a meu ver, ele vai ter muito trabalho, porque os europeus sempre vão questionar e querer saber, e agora a gente tem ali um foro, né, um locus de discussão muito mais rápido, dinâmico, tendo o acordo em vigor.
Outro ponto também, Rodrigo, eu queria entender se esse acordo coloca o Brasil em outro patamar, no sentido de poder negociar também, colocar o Mercosul para negociar talvez com outros grandes países, olhando aí talvez para Canadá. Como é que você enxerga e quais seriam, na sua avaliação, se você pudesse escolher realmente esse movimento? E agora, com essa credencial de ter um acordo de livre comércio com a União Europeia, a gente pode fazer esse movimento talvez aí com o Reino Unido, que saiu da União Europeia recentemente. Como é que você enxerga esse cenário para a gente aqui? Muriel, eu tenho certeza que a gente deve, não é que a gente pode, a gente precisa, na verdade, negociar novos acordos comerciais, e aí ter a credencial de um acordo com a União Europeia é bastante significativo, bastante relevante. Então a gente tem que olhar para o acordo muito além da cota, da redução tarifária, tem que enxergar o todo, uma fotografia muito mais ampla, e isso nos credencia, enquanto Mercosul, para negociar com o Canadá. A gente precisa diversificar os mercados, e é importante lembrar que um acordo comercial é o espaço onde se negocia preferências, desde a tarifária, mas a tarifa é um instrumento de comércio internacional, a questão sanitária, as questões ambientais que estão presentes nos acordos regionais de comércio. Todos os acordos da nova fase têm os temas ambientais, e isso, o acordo do Mercosul nos credencia para negociar no alto nível. O Canadá é um mercado super importante, Reino Unido, como você mencionou, e os países asiáticos. Se o Mercosul, o Brasil tem a China como grande parceiro para a agricultura, mas tem uma dependência enorme com a China na soja, agora na carne, teve essa questão da salvaguarda aí final do ano, porque aumentou muito a exportação para lá, e agora os chineses estão pisando no freio e usando a salvaguarda como uma forma de, opa, espera um pouquinho, não é bem assim. Então, se nós não negociarmos preferências via acordos regionais de comércio, a gente fica no mercado com as regras gerais de Organização Mundial do Comércio. E, portanto, eu entendo que sim, o acordo do Mercosul nos coloca num outro patamar de status para negociar acordos comerciais, e isso é absolutamente relevante para conquistar novos mercados e manter mercados com preferências. Perfeito. Também olhando para esse cenário que a gente está acompanhando e nessa expectativa, o que a gente pode esperar em termos de consumidor? O consumidor que vai para o supermercado, a gente pode talvez esperar produtos brasileiros mais baratos também, agora que a gente está exportando para a União Europeia? Ou os produtos da União Europeia vão vir mais baratos porque vai sair agora especificamente aquela tarifa, a taxa que era acrescida? Como é que você enxerga esse cenário agora? Porque a gente fica nessa dúvida como consumidor, o quanto que isso pode nos beneficiar para além dos produtos da União Europeia, que a gente sabe que já ajuda bastante. Quando a gente coloca o chapéu do consumidor, né, automaticamente, se eu conseguir ter um carro europeu que vai entrar com redução tarifária, ele vai chegar mais barato aqui e vai estar mais barato na loja. A mesma coisa o vinho, o queijo europeu, que vão chegar mais baratos aqui. Ou seja, do ponto de vista do consumidor, com produtos importados é interessante. É claro que a gente tem que entender como é que isso vai funcionar até chegar lá no mercado mesmo e a gente poder sentir isso no bolso. Do ponto de vista do que o Brasil exporta, eu acho temerário afirmar que o acordo União Europeia-Mercosul pode beneficiar alguma coisa em preço aqui dentro, né? Porque a gente, na prática, a gente quer ampliar as exportações, espera-se cada vez mais ampliar, muito embora existam limites para isso, e aí tem toda uma questão de competição de vários fatores aí que competem, na verdade, para formar preço chegando no mercado interno. Então, do ponto de vista do consumidor brasileiro, acho que a gente pode esperar preços mais atraentes de produtos importados da Europa e também de serviços, e a gente precisa entender como que isso vai se desdobrar no final das contas. Mas, de novo, sabe, Muriel, tem que olhar o acordo como uma relação que amadureceu, né? Agora a gente tem um outro nível, um outro patamar de relação, tendo o acordo em vigor. Goste o produtor francês, o italiano, o polonês, o brasileiro,
na visão micro você pode não gostar, mas tem que olhar para o acordo com uma visão macro e especialmente num momento geopolítico extremamente complexo que a gente tem no mundo hoje, se o Brasil deixar de negociar acordos comerciais e preferências de várias naturezas, de tecnologia, de grupos que vão discutir as questões ambientais para resolver problemas e resolver questões que surjam dentro das trocas comerciais, o país sai perdendo e os setores naturalmente saem perdendo e toda a sociedade brasileira acaba sendo prejudicada. Muito bem, Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone. Obrigada mais uma vez pela conversa com a gente, por conversar e explicar um pouco sobre o que pode acontecer nesses cenários daqui para frente com esse acordo, com o avanço do acordo. Obrigada, uma boa semana aí para você. Ótima semana, à disposição. Obrigada.